Se eu te contasse que sua vida é uma completa mentira, eu não me refiro ao seu emprego ou sua família. Eu não quero dizer que suas conquistas são uma farsa. Não. Estou me referindo ao fato de cada uma das coisas que você coloca diante de seus olhos ser apenas uma imagem, uma simulação. Hoje veremos o que está levando cientistas a pesquisarem e acreditarem que tudo que existe não passa de algo irreal. No filme Matrix, de 1999, das diretoras Lily e Lana Wachowski, deparamos-nos com algo semelhante. No longa, o personagem de Keanu Reeves, Thomas Anderson, vive uma vida dupla. Thomas divide seu tempo sendo um programador de dia e um hacker de codinome Neo durante a noite. Ao longo de suas andanças cibernéticas, Neo se depara com o conceito da Matrix, apesar de não entendê-lo completamente. Posteriormente, a existência de um suposto terrorista conhecido como Morpheus. Quando Neo é contactado por esse homem, acaba sendo perseguido por sinistros agentes. Para ele, eram agentes do governo que haviam descoberto suas atividades ilegais. Os agentes implantam um estranho dispositivo em formato de escorpião em seu corpo para monitorá-lo. Depois disso, Neo é contactado por outra hacker chamada Trinity. A mulher o incentiva a procurar a verdade sobre a Matrix. Quando Thomas Anderson finalmente aceita a questão, a hacker remove o dispositivo escorpião e o leva até Morpheus. Então temos uma das cenas mais marcantes do cinema de ficção científica. Morpheus oferece uma pílula azul e uma pílula vermelha para Neo. A primeira fará com que o homem esqueça tudo e volte à sua vida normal. A segunda trará libertação e a real noção do que é a Matrix. O personagem de Keanu Reeves escolhe a segunda opção. E logo vem a grande revelação para nós, espectadores. Toda a realidade de Neo era uma mentira. Tudo o que ele via e sentia não passava de um sistema completamente controlado pelas máquinas, chamado Matrix. Ao tomar a pílula, Neo acorda em uma cápsula cheia de líquido e com vários conectores implantados em sua pele. Ao seu redor, um número infindável de cápsulas. As máquinas usavam os seres humanos para produzir energia. E para mantê-los sob controle, produziram uma realidade totalmente simulada da qual não podiam fugir facilmente. Claro, estamos falando de ficção aqui. Não existe qualquer evidência de que estejamos em uma simulação feita por máquinas para nos controlar. Porém, a ideia de absolutamente tudo que existe está em uma projeção da verdadeira realidade não é algo muito longe do que cientistas atuais estão pesquisando. A ideia filosófica já é antiga e até mesmo nos lembra do mito da caverna de Platão. A teoria de que a realidade é uma simulação ganha fôlego na física quântica. E se a realidade não for nada mais do que uma simulação com níveis absurdamente altos de complexidade em seus aspectos? Pesquisadores estudaram essa possibilidade em um laboratório, ainda que o experimento tenha sido controverso. Refiro-me a Thomas Campbell, ex-cientista da NASA e seu grupo de físicos. A equipe de cientistas também inclui Farbod Kushnor. O grupo está na vanguarda dessa extremamente controversa teoria. A hipótese deles é que o universo poderia funcionar parecido com, acredite se quiser, um videogame. Haveria uma realidade criada sob demanda e medida para os observadores conscientes nela presentes. A hipótese não é nova, como eu já mencionei. Há muito tempo, filósofos pensam em ideias semelhantes. Dessa vez, porém, a teoria se baseia em uma interpretação não convencional da mecânica quântica. A interpretação acontece especificamente no famoso experimento da dupla fenda. Nesse experimento, a luz é disparada através de duas fendas feitas em um obstáculo de determinado material. Nesse instante, observa-se um padrão de interferência, o que indica que a luz age como uma onda. Porém, ao observar a luz com detectores, o padrão desaparece. Dessa forma, compreende-se que a existência de uma observação afeta o comportamento das partículas. Assim, as partículas subatômicas parecem se comportar de maneira diferente quando observadas. Até hoje, esse fato intriga muitos físicos. Campbell sugere que o fenômeno
pode ser um indício de que a realidade só é renderizada no momento em que é observada. O termo renderizar é usado na computação gráfica e significa converter uma série de símbolos gráficos num arquivo visual, ou seja, fixar as imagens num vídeo, convertendo-as de um tipo de arquivo para outro, ou ainda traduzir de uma linguagem para outra. Assim, a realidade se assemelha a um jogo de computador que só gera as partes do mundo virtual a partir do momento em que o jogador está vendo aquela parte do jogo. Na medida em que ele joga, o mundo virtual é gerado. Outros experimentos foram feitos para testar a hipótese da simulação. A equipe descreveu o que fez em seu artigo testando a teoria da simulação. O material foi publicado em 2017 no Jornal Internacional das Fundações Quânticas. Ali, geralmente, são colocadas variações do experimento da dupla fenda. 2 estratégias podem ser seguidas para testar a teoria da simulação, de acordo com a equipe no artigo. O estudo também foi publicado no servidor de preprints eletrônicos de nome Archive. As 2 estratégias são as seguintes. A primeira é testar o momento da renderização. A segunda já é um pouco mais complexa. Vamos abrir aspas e usar as próprias palavras dos pesquisadores. A segunda estratégia é explorar requisitos conflitantes de preservação de consistência lógica e prevenção de detecção para forçar o mecanismo de renderização de RV a criar descontinuidades em sua renderização, ou produzir um evento de assinatura mensurável em nossa realidade que indique que ela deve ser simulada. Vamos aos experimentos. Em um dos mais simples, os pesquisadores propõem armazenar dados sobre a trajetória das partículas e os padrões que elas formam em pendrives separados. Em seguida, é preciso destruir aleatoriamente alguns deles antes mesmo que alguém veja os resultados ali armazenados. Se os padrões de interferência só aparecerem quando os dados da trajetória correspondente tiverem sido destruídos, segundo o grupo, seria um indicativo que a realidade é gerada na hora da observação. No artigo existem versões mais complexas do experimento. No entanto, como não temos tempo suficiente para destrinchá-las aqui, talvez não seja do interesse de todos ir tão a fundo no assunto, eu sugiro que leia o artigo, caso tenha interesse. De acordo com um comunicado recente, a teoria da simulação do pesquisador Campbell difere do conceito da simulação ancestral. Tal conceito foi proposto pelo filósofo Nick Bostrom, da Universidade de Oxford, do Reino Unido. Bostrom formulou a hipótese da simulação. Campbell afirmou que sua hipótese difere da hipótese do britânico por considerar a consciência como um elemento essencial da realidade. Para o pesquisador de Oxford, porém, a consciência seria mais um resultado da simulação. Se todos os 5 experimentos funcionarem como esperado, eles desafiarão a compreensão convencional da realidade e revelarão conexões profundas entre a consciência e o cosmos, acrescentou o cientista especialista em física aplicada na NASA e do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Você, que não se dá muito bem com teorias do tipo, talvez esteja se perguntando como esse cientista arrecadou fundos para uma pesquisa tão absurda. Bom, para financiar os experimentos, Campbell criou uma organização sem fins lucrativos chamada Centro para a Unificação da Ciência e da Consciência. A sigla em inglês é CUSAC. De acordo com um comunicado feito para a imprensa, o pesquisador arrecadou dinheiro através de um site de financiamento coletivo chamado Kickstarter. Eu gosto de relembrar a todos que a teoria é altamente especulativa e controversa, ok? Muitos outros físicos acreditam que existam pulsações mais plausíveis para os fenômenos quânticos. Por isso, não seria necessário utilizar da suposição de que a nossa realidade humana seja uma simulação. É bastante improvável que estudos como os de Campbell forneçam uma prova definitiva que encerre a discussão. Não é como se fôssemos descobrir de uma vez por todas amanhã que tudo é uma mentira. Mesmo assim, as pesquisas na área continuam a todo vapor. Melvin Vobson, da Universidade de Portsmouth, é um dos pesquisadores que segue um caminho parecido com o de Neil,
ao tentar desvendar a Matrix. Vobson explorou a possibilidade de que uma nova lei da física poderia sustentar a teoria do universo simulado. A ideia chamou a atenção de figuras como Elon Musk. É importante ressaltar que, apesar de um homem de negócios de sucesso, Musk não tem grandes feitos dentro da ciência. E não é um pesquisador do ramo da física. O campo que faz parte da física da informação sugere que a realidade poderia ser composta principalmente de unidades de informação. Seria algo parecido com bytes, que sabemos que existem em máquinas como os computadores. Numa pesquisa anterior, Vobson propôs que a própria informação possui massa e que as partículas elementares contêm informações sobre sua identidade. Funcionaria de forma semelhante ao DNA humano. Eu sei, é uma teoria bem controversa e, de certa forma, até um pouco difícil de se abstrair. Mesmo que as hipóteses sejam radicais demais para muitos, o mundo científico continua a observá-las com uma mistura de ceticismo e curiosidade. Afinal, a ciência costuma observar qualquer coisa através desses dois olhares, independente do que seja. Ainda sem levar em consideração o resultado dos estudos, está claro que a pesquisa de Campbell capturou não apenas a imaginação dos cientistas, mas um pouco do foco do público geral. A ideia de que a realidade pode ser uma simulação está deixando o cenário da ficção científica para finalmente ser explorada nos laboratórios de física. A hipótese seria uma boa explicação para os diversos relatos encontrados ao redor do globo de pessoas que mantiveram sua consciência apesar de perderem o controle pelo corpo. Assim, teriam atingido o verdadeiro nível da realidade enquanto a matéria corporal permaneceu no nível da simulação. Um estudo publicado na revista Resuscitation envolveu a análise de imagens de um cérebro exatamente na hora da morte. O paciente de 87 anos tinha epilepsia e estava realizando um exame de eletroencefalografia quando morreu. O exame mostrou que, tanto 15 segundos antes quanto depois, houve oscilações gama. Esse ritmo de funcionamento é considerado alto, com mais de 32 Hz de frequência. Esse exame mostra que, segundo o neurocirurgião Fernando Gomes, passamos por um momento de superconsciência antes da consciência ir embora. Seria a superconsciência uma fuga da simulação? A consciência vai além da morte do cérebro, e isso é explicado pelo professor de psiquiatria Alexander Moreira Almeida. Seu livro Ciência da Vida Após a Morte revisa pesquisas feitas por cientistas sobre essa intrigante questão. Segundo ele, há 4 tipos de evidências estudadas pelos cientistas: experiências de quase-morte, experiências mediúnicas, memórias de vidas passadas e aparições. Experiências de quase-morte, também chamadas de EQM, são caracterizadas por uma redução do fluxo sanguíneo cerebral. Do ponto de vista neuronal, esse baixo fluxo não é o suficiente para provocar um AVC com lesão irreversível. Assim, mantém algum grau de consciência e existem memórias sobre a experiência. É muito comum um relato da percepção de um túnel com uma luminosidade no final e uma sensação de bem-estar, provavelmente provocada pela liberação de neurotransmissores, como, por exemplo, derivados de opioides, endorfinas e correlatos, diz Fernando Gomes. Nesse momento, geralmente memórias de fundo afeito são recrutadas, já que o indivíduo entra em um estágio que as coisas mais importantes do ponto de vista autobiográfico ficam em evidência. Com a perda temporária de várias regiões cerebrais na EQM, a pessoa pode experimentar sensações diversas. De acordo com o Felipe Duarte, neurologista, existem relatos muito surpreendentes de momentos assim. Em suas palavras, são relatos de pacientes que sobreviveram a uma parada cardíaca e contam de percepções de um extrapolamento da consciência, vendo o seu corpo e os cuidados que recebe de fora, passando por uma luz ou um túnel e tendo uma sensação mística, em geral positiva, de conexão com mentais importantes da sua vida e, por vezes, de escolhas de retornar para a vida terrena. A sensação de estar fora do corpo também existe em episódios como a paralisia do sono.
quando a pessoa está dormindo, mas ainda ciente do mundo externo. O fenômeno é explicado pela região entre os lobos temporal e parietal do cérebro, que pode causar uma falsa sensação de transcendência para fora do corpo. Já a sensação de um túnel de luz acontece quando existe uma queda de pressão nos vasos, que irrigam a retina, o que ocorre em paradas cardíacas. Em EQM, são comuns relatos de emoções positivas, como euforia e aceitação. Isso ocorre ao inibir um receptor neuronal chamado NMDA. Algo parecido acontece em pacientes com doenças neurodegenerativas. Alucinações com pessoas que já faleceram são comuns, uma vez que falhas em regiões semelhantes podem ocorrer. Um dos casos clássicos de EQM foi publicado na revista médica The Lancet. No artigo, um cardiologista relata um estudo que fez ao seguir pacientes que tiveram parada cardíaca. Em um dos casos, um paciente chegou ao hospital praticamente morto. Os médicos estavam a ponto de desistir quando seu coração voltou a pulsar. O paciente ficou um tempo em coma após a reanimação, mas essa não foi a parte mais impressionante, não. Quando ele saiu do coma e foi para o quarto, viu o enfermeiro e falou: "Você sabe onde está a minha dentadura?" O enfermeiro olhou assustado e o paciente descreveu o dia em que ele teve a parada cardíaca e viu o enfermeiro colocando a dentadura dentro de um potinho na segunda gaveta. Quando eles procuraram, ela realmente estava lá. Será que esse indivíduo abandonou a Matrix e atingiu o nível verdadeiro da realidade? Como vimos antes, há realmente uma questão no cérebro que nos dá uma sensação de estar fora do corpo. No entanto, isso não explica como esse paciente em específico tinha tantas informações detalhadas do dia em que passou mal. Segundo Alexander Moreira Almeida, há a possibilidade de a própria consciência continuar existindo mesmo se o cérebro não está mais funcionando. Outras evidências revisadas pelo livro Ciência da Vida Após a Morte envolvem experiências mediúnicas. Um exemplo de experiência mediúnica estudada pelos cientistas foi publicado em um artigo de 2022. O professor Alexander analisou o caso que envolvia uma família em que o filho morreu de câncer aos 11 anos. Os pesquisadores procuraram um médium em outra cidade para evitar que ele tivesse alguma informação prévia e pediram para que ele fizesse contato entre os familiares e o menino. Enquanto o suposto contato sobrenatural acontecia, o médium escrevia uma carta reproduzindo as falas do menino morto. E por incrível que pareça no escrito, a criança fez uma piada com a senha da internet da família. Segundo os pesquisadores, essa informação não foi acessada pelo médium previamente, já que ele estava sendo monitorado o tempo todo. Além das experiências de quase morte e as mediúnicas, existem as memórias de vidas passadas. Segundo o pesquisador Alexander, há mais de 3.000 casos do tipo na literatura internacional. Um deles foi com uma menina de 3 anos no Sri Lanka que, ao assistir televisão, viu um dos templos famosos do país. A menina começou a falar que já morou naquela região atrás de um rio que ficava atrás do templo onde fazia incenso. A pequenina ainda disse que andava de bicicleta e que um grande carro havia passado por cima dela. De acordo com Alexander, a família investigou e descobriu que realmente havia uma loja de incenso atrás do templo há algumas décadas. Além disso, um dos funcionários ali tinha falecido atropelado por um caminhão. Por último, a evidência restante estudada pelo livro é chamada de aparição. As aparições são simples. Acontecem quando um falecido aparece a alguém vivo. Um caso estudado academicamente envolve um senhor estadunidense que havia deserdado 2 filhos em um testamento. Tempos depois, mudou de ideia e fez uma nova repartição. No entanto, a nova versão ficou guardada e o homem faleceu antes que um registro em cartório fosse feito. Alguns anos depois da morte, ele aparece para um dos filhos e avisa que o testamento está no bolso de seu sobretudo. O filho, assustado, decide procurar o sobretudo e lá encontra um bilhete falando que o testamento estava em uma Bíblia antiga do falecido. Conta o professor Alexander. O testamento realmente estava nesse lugar. O caso foi levado à justiça e 10 testemunhas confirmaram que a caligrafia era a do falecido. Todas as evidências apontam para uma questão ainda longe de ser resolvida. Afinal, mente e cérebro são a mesma coisa?
Essa, na verdade, é uma questão em aberto na ciência, de acordo com Alexander. Para ele, estão equivocados aqueles que dizem que a ciência já provou que o cérebro é o gerador da mente. Entramos então no problema da consciência. Em resumo, temos o difícil problema de entender como e por que experiências subjetivas ocorrem a partir de um estado físico do cérebro. Tal questão traz muito à tona a teoria da simulação, já que seria uma possível explicação. Por enquanto, vivamos nossas vidas normalmente enquanto os cientistas tentam descobrir se tudo é ou não uma mentira, afinal, de qualquer forma, precisamos levantar amanhã cedo para trabalhar, não é mesmo? Até a próxima. Essa Matrix é uma loucura.